Levantamento com Mota. Muito bem, várias pautas aqui com o Mota. Saudade de você, Mota, primeiramente. Boa tarde, Zuzu. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, toda a equipe. Boa tarde, nossa querida audiência. E eu estou sempre honrado de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Boa. Ô, Mota, você viu lá que tinha aquele selo, né, da censura federal. A gente estava mostrando agora como dia da televisão. E essa censura existiu até 88, se não me engano. Não sei a data até 88, 86. Né, Mota? Foi 86? Eu acho que foi censura mesmo, deve ter acabado lá por 84, 85, né, quando voltou a democracia ao país com o fim do regime militar. Eu acho que foi até um pouco antes disso. Aquela censura mesmo. Não, essa de ter que ter o selo... Tem que ter o selo da programa aprovado pela censura federal. Sim. Era uma voz assim que fala. Só que antigamente o que acontecia era diferente, porque hoje em dia a pessoa em questão ela é excluída de tudo, né? Porque essa censura, você falava, ó, eu vou falar sobre, sei lá, jogo de futebol do Flamengo. Aí você mandava pro censor, aí fala, não, do Flamengo você não pode falar. Aí você fala, bom, então não posso falar do Flamengo, vou falar do jogo do futebol do Corinthians. Aí você abriu o seu programa e fazia. Hoje em dia o cara some. Você sabia de onde vinha também, ele desaparece, ele some. Você sabia o nome do cara que estava essa censura nova, né, que eles chamam de cancelamento, é muito mais cruel, não é, o Mota? Muito mais, Emílio, até porque naquela época, em geral, a censura ia na obra. Então você escrevia uma novela... A sua novela tinha alguns capítulos censurados. Você escrevia uma música, a música tinha alguns versos censurados. Não tinha problema, você mudava os versos, gravava a sua música, continuava fazendo sucesso. Hoje em dia, as pessoas são canceladas, você ataca a essência da pessoa, né? Ou então a pessoa é processada, é proibida de viajar, é obrigada a pagar multas milionárias, então a pessoa é calada. É um ataque à liberdade de expressão como a gente nunca viu antes. O pior de tudo, é disfarçado como se fosse uma coisa boa. É para sua proteção, é para o nosso bem. O negócio é complicado. Tá esquisito o negócio aí. E acho que vai em frente. Agora eu vi, cara, que tem um negócio que me preocupou também, porque é o seguinte, você vai na China... Tem essas reeducações. São escolas de reeducação. Nós tivemos em Cuba. Em Cuba era com homossexual. Cultura. Sim. O homossexual vai para a escola de reeducação. Sim. Na China tem um círculo lá, eu não me lembro agora o nome, mas se você não concordasse com aquele pensamento, você iria para este lugar para se reeducar. E me parece que no Brasil também nós teremos escolas... de redemocratizar as pessoas. Você viu isso aí? Saiu essa notícia. Meu Deus. Isso me preocupa, porque aí é a ditadura perfeita. É muito preocupante mesmo, Emílio, principalmente porque tem muita gente ingênua que ainda não entendeu o que está acontecendo. E diga-se de passagem, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Essa tentativa de uma certa corrente política de deter o monopólio da verdade. Isso é tirado sem nenhuma modificação do livro 1984, do George Orwell, onde existia o Ministério da Verdade. O grande personagem do livro, em 1984, é um sujeito chamado Winston Smith, que era funcionário do Ministério da Verdade. O Winston passava o dia inteiro, a tarefa dele era, quando o partido mudava de opinião sobre alguma coisa, ele ia nos arquivos, pegava todos os jornais antigos e reescrevia as notícias para que elas agora ficassem de acordo com a nova orientação do partido. E a história do século XX tem episódios extremamente trágicos com essa história de reeducação. Na China, teve a grande revolução cultural de Mao Tse-tung. Lá, filhos denunciavam os pais à polícia política. E o outro episódio terrível da história foi o que aconteceu no Camboja. Camboja tinha um ditador comunista educado na França. Reparem vocês, para aqueles que acham que o problema é a falta de educação. Pol Pot era o ditador do Camboja que resolveu acabar com a elite urbana do país.
Pol Pot mandou 25% da população do país para campos de reeducação. Quase ninguém saiu vivo. E agora me parece que aqui no Brasil nós vamos ter também essa ideia. Essa ideia me soa esquisita. É bem estranho. Mas você vê, por exemplo, lá porque tudo, o que eu não consigo entender é o seguinte, tudo que não vai com esse pensamento é essa agenda, vamos chamar de agenda. Tudo que não tem esse pensamento é tratado como extremista. Tudo que é direita hoje é extrema direita. Exato. Em qualquer lugar que você vai, que o cara não ultra, que não concorde com a cartilha, né? Tem uma cartilha. Tem a cartilha woke. Total. É a cartilhinha woke. Se você não concordar com alguma coisa daquela cartilha, você é de extrema direita. Por que isso, ô Mota? Isso é uma mistura de ingenuidade com esperteza, Emílio. Dependendo da pessoa com quem você está lidando, às vezes é ingenuidade e às vezes é muita esperteza, porque a maioria das pessoas não sabe direito a diferença entre esquerda e direita, né? Não conhece os termos, não conhece os conceitos. Agora, se você conversar com o cidadão comum brasileiro, com o trabalhador, aquele que acorda 4h30 da manhã, que fica 2 horas na condução, que trabalha, luta que nem um desesperado para manter a família dele longe do crime, para dar condições para os filhos. Se você conversar com essas pessoas, você vai ver que mais de 90% delas têm um pensamento que você enquadra ou como liberal ou como conservador. Ou seja, a esmagadora maioria da população é o que se chama de direita. O que acontece é que essa turma da esquerda teve, durante muito tempo no Brasil, o monopólio absoluto do discurso. Vocês estavam falando antes aí sobre o tempo da válvula, né? Antigamente no rádio, na televisão. Eu, quando tinha 18 anos, não tive acesso a qualquer pensador que não fosse de esquerda. Aqui no Brasil, os livros que você comprava eram todos de esquerda. Essa conversa de ideologia na educação, as pessoas falam como se fosse uma coisa nova, sempre foi assim. Eu só fui ouvir falar de grandes pensadores liberais, por exemplo, os economistas da escola austríaca, Hayek, Mises, ou mesmo entender Adam Smith, que escreveu em 1776 A Riqueza das Nações. Eu só fui aprender isso depois de velho. Ninguém me explicou, quando eu estava na escola, o que era capitalismo. Ninguém me explicou a importância da propriedade privada. Então, a esquerda, durante muito tempo, ela dominou. Ela tinha o monopólio da verdade e da virtude. De repente, por uma série de fatores, né? Fatores que têm a ver com mudanças na nossa sociedade, tem a ver com rede social, tem a ver com internet e tem a ver também com alguns políticos e pensadores. De repente, as coisas mudaram. E a esquerda perdeu isso. E, na minha opinião, perdeu irrecuperavelmente. Jamais vai ter de volta. Qual é a reação deles? É usar o método que eles sempre usaram em épocas semelhantes da história, demonizar o adversário. Então, quem não pensa como esquerda, os esquerdistas dizem, nem gente é. Você vê os adjetivos que eles se usam para referir a quem não é de esquerda, né? Muito bem, eu vou fazer um break agora, tanto para a esquerda quanto para a direita. É um break fatal. É um break democrático. Aqui na Globo. Na Globo também tem break. Para todos. Break é para todos. Então, Reginaldo, pode fazer o break, por gentileza, Reginaldinho. Muito bem. Ô, Mota, mas você não acha que isso aí, porque a gente está falando em relação aos políticos, né? Você não acha que a elite brasileira também, que sempre não tem muita ideologia, ela vai para onde tiver o negócio? Você não acha também que a elite é uma coisa que vai mudar com o tempo? A elite brasileira, ela meio que vai em qualquer barco, né? Depende do que você chama de elite, né? Quem manda? Deixa eu te dizer quem manda? Olha, a elite, quem manda, na minha opinião, poucas das pessoas que realmente mandam, que têm poder, têm ideologia. O negócio deles é poder. Se você parar para olhar, o sujeito, quando ele vira, vamos dar um exemplo aqui, os ditadores. Se você olhar os ditadores do mundo, qual é a diferença de um ditador de
que chamam de direita, né, para um ditador comunista ou socialista. Nenhuma. O negócio dos poderosos em todas as épocas do mundo sempre foi o poder. Eu quero ficar aqui, eu não quero sair daqui. Então, essa turma de poderosos, no meu entender, raríssimos são os que têm ideologia. Eles querem que não mexa na parte deles. Agora, a nossa elite, se você disser como pensar em elite, como essa turma mais informada, o pessoal dos grandes centros urbanos, né? A turma que tem dinheiro, aqui de Ipanema, do Leblon, aqui no Rio de Janeiro, dos Jardins, essa turma é de esquerda, também desde que não mexam nas coisas deles. É o pessoal que defende as invasões do MST, mas mora numa cobertura de 1.000 metros quadrados no Leblon. Agora mesmo, antes de entrar no programa, eu fui dar uma volta, para aproveitar que está esse calor danado, e fui dar uma volta aqui pela praia, e vi um sujeito correndo aqui na praia de Ipanema, agora 12h30, com boné do MST. Eu aposto com vocês que esse cara não mora em nenhuma invasão. Então você tem esse fenômeno já foi descrito por vários pensadores, sociólogos, você tem esse fenômeno, que a grande maioria da população tem valores conservadores. Você tem essa pequena elite intelectual que acha que sabe mais do que a gente sabe, que são, né, que tem valores esquerdistas. E você tem a turma que manda. Para a turma que manda, o negócio é o poder. Certo. Gente, falando da direita e da esquerda, veio na minha cabeça que a Cuba, saiu uma notícia que a gente está devendo 538 milhões de dólares. E eles falaram, não tem como pagar essa dívida. Qual é, na sua cabeça, por que a gente fica emprestando dinheiro que a gente já não tem para os países, com o BNDES, que é uma furada, e a gente insiste nesse discurso, o governo vai por esse caminho, na sua opinião, meu querido Mota? Eu não tenho nenhuma explicação razoável para isso, Zu. Eu até sugeri no Pânico que fizessem com Cuba a mesma coisa que fazem com a gente quando a gente está devendo no cartão de crédito. Você sabe, né? Você esqueceu ou não conseguiu pagar. O que acontece quando você está devendo 3 ou 4 meses no cartão de crédito? O cara liga 10 vezes para sua casa, né? Aquela operadora de telemarketing. O senhor, bom dia. O senhor tem previsão de pagamento da sua fatura? E você não consegue mais ter sossego. Deviam fazer a mesma coisa com Cuba. Não tem nenhuma explicação lógica, política ou moral para você, para um país que ainda tem tantas coisas a serem feitas como o Brasil, pegar dinheiro dos trabalhadores, porque esse dinheiro é nosso. Pegar o nosso dinheiro e emprestar por uma ditadura comunista, fazer seja lá o que for. Não tem desculpa nenhuma para isso. Não fecha a conta. Mas você viu que saiu uma pesquisa agora, o que deixa a gente mais chateado é o seguinte: 61% da população está desanimada. Sim. E a turma, quando. Final de semana. Saiu o final de semana agora, né? Caiu desanimada. Caiu. O otimismo aumentou. O otimismo subiu de 60 para 40 com o Lula. Uma coisa assim. Melhorou o otimismo. Como é que é? O otimismo do Lula melhorou. Ele estava em 80. Como que é que melhorou? Melhorou. De 60 foi para 60. De 80 para 60? 77 para 60. Então, o otimismo. O otimismo. Parou. Melhorou. Melhorou de 77 para 60. Como é que melhora? Ele melhora. Melhora. De 77 vai para 60, dá uma melhorada. A conta foi a gasolina. Não, caiu de 79 para 66. Subiu de 79. Melhorou. Ele melhorou de 79 para 66. Otimismo na economia. O futuro da economia. Mas é ruim você ter uma população desanimada também, né? Porque aí quando você está... Muito. As pessoas vêm falar comigo em todos os lugares onde eu vou, Emílio. Muita gente está desanimada. Até porque nos últimos anos a gente ficou com a sensação de que dessa vez a coisa ia, né? A gente viu ideias que nunca tiveram vez no Brasil, ideias que têm a ver com liberdade econômica, que é a liberdade que está na base de tudo. Se você não tem liberdade para decidir como você gasta o dinheiro que você ganha, você não vai ter liberdade para fazer mais nada, né? Essa é a ideia essencial do Adam Smith, que pensou nisso em 1776. Então a gente ficou com essa sensação, né, de que agora o Brasil vai, agora nós vamos deslanchar, agora as coisas vão dar certo. E aí vem um banho de água fria. Isso é que desanima as pessoas. Você vê sendo vendidas como geniais coisas
que já eram velhas há 20, 30 anos atrás. Você vê políticos dando ideias, ou políticos ou outros, pessoas públicas, né? Como essa decisão agora, decisão judicial de multar o Uber em R$1 bilhão e obrigar a contratar todos os motoristas da CLT. Peraí, assim, as pessoas realmente têm que desanimar, né? Mas eu acho que isso também um dia vai passar. É isso aí. O que mais? Posso falar a respeito das câmeras? Da segurança. Falar de segurança pública, que aqui em São Paulo o juiz determinou aí que os policiais usassem as câmeras e tem multa, inclusive se prender bandido sem algema. Se, por exemplo, não tá com a algema na mão, pegou uma cordinha ali, é 100 pau pro governo pagar. Eu queria saber sua opinião, porque o Tarcísio, uma das pautas dele era que gradualmente tirar isso daí, fazer um estudo para tirar e deixar o policial trabalhar tranquilamente. Queria saber sua opinião sobre isso. Valeu, Morgado. Obrigado pela pergunta. Aproveito para fazer o merchan do meu livro. Opa! Boa! Olha lá. Então, aqui tem a desmistificação de várias dessas narrativas sobre segurança pública. Eu acho que o benefício da câmera para o cidadão, para a segurança pública e para o policial é nenhum. A câmera é, na melhor das hipóteses, uma coisa inútil, que só vai ser usada para prejudicar o policial. Aqui no Rio de Janeiro, se você olhar, chega a ser uma covardia. Você tem um policial, esse calor que está fazendo aqui, com aquela farda, depois ele ainda veste o colete, a prova de balas, e aí por cima daquilo vai uma armação e a câmera fica aqui no peito do policial projetado. E eu faço a seguinte sugestão: eu vou concordar com câmeras nos policiais se essa mesma obrigação for estendida para todas as outras instituições que lidam com crime e segurança pública no Brasil. Aí eu topo. Boa. Agora, você acha mesmo... Porque assim, a gente sabe que tem excessos, né? Em todas as profissões existe excesso. Você acha que isso daí acaba coibindo os excessos da polícia ou faz o efeito contrário? Por exemplo, a gente sabe que o policial às vezes não tem resguardo nenhum, né? Quando ele acaba baleando algum bandido. Você acha que isso acaba... diminuindo o poder da polícia, pensando duas vezes, falando, meu Deus, se eu derrubar um bandido aqui, sabendo que vai atentar contra a minha vida, ele vai se ferrar? Você acha que isso acaba diminuindo a ação de mau profissional ou acaba diminuindo aí o bom profissional atuar da maneira efetiva que deveria? Isso é mais um fator de intimidação, Morgado. Você está certíssimo. O policial hoje, ele tem que pensar 20 vezes antes de tomar uma ação. O problema é o seguinte: ele tem 3 segundos para resolver o que ele vai fazer. O grande economista, pensador americano Thomas Sowell, fala muito bem disso nos livros dele, do legislador ou do magistrado que está lá na sala dele, refrigerada no escritório, e aí fica horas pensando numa questão que o policial tem 3 segundos para resolver o que ele vai fazer. Então, você virou uma curva numa comunidade, encontrou uma pessoa, você tem 3 segundos para resolver se o que está na mão dela é um pedaço de pau, um guarda-chuva ou uma arma. Se você decidir errado, as suas penalidades são: o seu nome está no jornal no dia seguinte e você é chamado das piores ofensas, ou você leva um tiro, fica paralítico ou morre. Essa é a realidade do policial, tá? Câmera impede, inibe maus profissionais? Se inibe, por que a gente não coloca, por exemplo, câmera em todos os médicos, de todos os serviços públicos do Brasil? Vocês lembram da história do anestesista? Eu não vou nem repetir, porque é um troço tão bizarro, né? Que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Mas aquilo levou alguém a sugerir que todos os médicos agora usem uma câmera pendurada no pescoço? É evidente que não. Fiscal também. Né? Eu queria que os fiscais... é o que mais poderia ser. Fiscal podia usar a câmera, né? Motorista. Assim, a melhor punição, a melhor prevenção contra crime e maus profissionais é o rigor da lei. Exatamente. Que as pessoas sejam tratadas com o rigor da lei. É isso. Ô Mota, você pode ficar com a gente? Sabe quem vem aí hoje, né? Convidada de altíssima categoria. A gente precisa ter uma presença ilustre. Opa. Dá pra você ficar mais um pouquinho aqui com a gente?